Ah, o amor, como ele é bom. Quem nunca quis ter um amor, né? Se sentir feliz, livre, dar os beijinhos, abraços, dormir junto, compartilhar a senha da Netflix, fazer bingo junto. A gente sempre sonha com aquele amor que vai nos completar, aquela pessoa que vai vir com aquela força só pra somar, que vai mudar a sua vida, aquela pessoa que vai pegar a sua vida, vai virar de cabeça pra baixo e daí aquela alma gêmea. Aquela pessoa que te faz bem, que parece que vocês nasceram pra ficar juntas. Parece que o destino, Deus ou sei lá qual for, tenha feito alguma vontade divina e tenha feito que as duas partes de uma só se juntassem, enfim, pra se amarem pra toda a eternidade, que não é toda a eternidade. Mas só que ela não veio até hoje, né? E se eu te falar que ela também nunca vai vir? A forma de como você imaginou o que era amor, na verdade, nunca foi amor. E se eu te falar que, na verdade, a forma que como você amou essa figura de alma gêmea, ou amou outros amores que você já amou, tá aí, amor, na verdade, nunca foi amor. Opa, suave, meu nome é Blake, e nesse vídeo vamos discutir um assunto muito complexo, que é o amor. E vamos refletir as suas diversas manifestações que ele pode trazer. E como sempre, eu vou usar como apoio o anime de Ryoka. Então, bora lá. Dando uma resumidinha, Ryoka é um anime que é derivado de uma light novel, que ganhou uma adaptação para anime. No anime a gente acompanha a história de Oreki Houtaro, um estudante do ensino médio, que tem um estilo de vida que eu queria ter também. Basicamente, ele tenta viver a vida gastando a menor quantidade de energia possível, ou seja, todas as atividades que ele faz durante a sua rotina, ou o que ele tem que fazer, evita ou deixa de fazer, fazendo só o apenas necessário, ou seja, não tá cansado, tem jeito. Num certo momento, ele entra num clube de literatura, que é muito normal lá no Japão ter esses clubes que as escolas fazem, para os alunos não terem que, sei lá, quebrar a sala inteira. E quando ele entra, ele conhece a nossa segunda protagonista, Hiroshi Tanda, que é o completo oposto do Houtaro. Ela é alegre, feliz, extrovertida e não fica vendo o campeonato de LoL. A Chitanda, ela tem um hobby muito específico de gostar muito de mistérios. E vendo que o Orek tá todo largardão lá, ela pega ele e puxa pra ajudar ela com esse hobby maluco. Então, logo com o passar dos episódios, a gente acompanha a história deles dois, tendo até um certo romance entre os dois, mesmo que não seja tão nítido. Só que diferente do que vemos em tantos animes, e até na vida real, esse certo romance ele é conduzido de uma forma natural e lenta. Ele se apresenta como um romance que não é imediato, mas ele é construído com ambos se aprendendo um com o outro e mudando os seus jeitos. Não mudando sua essência, mas aprendendo novas formas de ver o mundo. Mas antes de continuarmos, preciso te explicar alguns conceitinhos. Relaxa que a parte chata já vai acabar. Tu tá me ouvindo? Tu já deve ter se apaixonado. A não ser que você seja uma IA que esteja pesquisando vídeos no YouTube pra descobrir as fraquezas da raça humana pra dominar a humanidade daqui a 100 anos. Eu acho que isso não é o caso. Ter uma apaixonante é muito comum, principalmente nos tempos de escola. Olhar pra pessoa, desejar ela perto de você, conversar com ela. Só de um momento pro outro, tudo acaba. Ou perde a graça. Por que isso acontece? Isso se deve a duas grandes enormes forças que estão constantemente afetando o nosso relacionamento, mesmo que você não perceba. Quando você começa a gostar de uma pessoa, você pode se dividir em dois estados. Primeiro, a paixão. A paixão são os estados iniciais do amor. É aquele momento que você olha pra aquela pessoa e fala: rapaz, tô apaixonado. O sentimento que te toma faz você ver aquela pessoa que há pouco tempo tava imitando Davi Brito e falando: calma, calabreso, calma, calma, calabreso. E você começa a ver ela como a pessoa atraente. Um sentimento forte que te faz olhar pra aquela pessoa todos os dias, falar com ela todos os dias, te faz ficar com borboletas no estômago quando ela te nota, faz arrepiar até a alma quando ela fala com você. Ela te faz você desejar aquela pessoa. Pesquisa aponta que os efeitos que a paixão causa dentro do cérebro é o mesmo do que usar drogas. Ou seja, você fica viciado, você fica burro, tá viciado no Davi Brito, mano. Por esse motivo, você trava quando ela vem falar com você, com ele. Você fica todo bobinho, porque o seu cérebro não tá bom, mano. Tá puro. Mas esse desejo de ficar tão próximo da pessoa pode acabar, porque se você tivesse esse sentimento de desejo pela pessoa por tanto tempo, com certeza não estaria dentro da lei, tá ligado? Você estaria preso, eu acho. Então, a paixão acaba e vem um outro estágio, o amor. Pra quem tava comendo um bolo com cobertura de chocolate cheio de granulado, um bolo de fubá feito pela vovó parece meio sem graça. O fato é que porque o amor não oferece aquele ser perfeito, que era bonito, engraçado, mas só um ser que em certos casos também te ama. O amor, ele deixa de ter o desejo e ele se foca mais na durabilidade, pois afinal de contas, o desejo da paixão é mais por conta do que você pode ter com aquela pessoa, do que você enxerga de primeira instância daquela pessoa, do que realmente aquela pessoa é. O amor, ele mostra o lado verdadeiro da pessoa, o lado de dentro. Então, em Ryoka Houtaro, com a sua filosofia de vida, sempre tenta evitar coisas difíceis de fazer. Porém, quando a Chitanda
chegou e o fez fazer coisas que ele não tem, então ele passaria longe. O Hotaro, com o passar dos episódios, mudou suas formas de agir e de viver. Num episódio, Chitano começa a agir que nem Eureka. Então ele começa a ficar surpreso com ela agindo igual ele. E ele fala, meu Deus do céu, eu achei minha alma gêmea. Ele fica com toda essa paranoia só pra ela falar que depois era trollagem. É foda. Hyoka, em toda a sua obra, pega a paixão e dá um mata-leão nela. O casal principal do anime é justamente dois opostos entre si. Ou seja, eles não são almas gêmeas. Então, eu te pergunto, como um casal que não tem nada a ver com o outro pode dar certo? Porque os dois, mesmo tendo esse conceito de alma gêmea, os dois conseguem desenvolver romance, nuances de romance entre eles. Num certo momento, Hotaro começa a afastar-se um pouco do lema, pouco a pouco, mesmo não sabendo por que direito disso. Mas toda vez que a Chitana chama ele pra resolver um mistério ou sei lá qualquer for, mesmo ele falando que não quer ir, ele vai mesmo assim, porque no fundo, ele se importa com o sentimento da Chitana. E por isso ele tenta mudar seu jeito, não pra agradar ela, mas sim porque ele percebe que o modo de viver dele, o modo de que ele estava vivendo a vida dele até então, talvez não seja o totalmente correto. Me diga, tem prova mais forte de amor se não mudar assim mesmo seus jeitos, não pra agradar aquela pessoa como objeto, mas sim porque você ama, não pra você ter aquela pessoa, mas porque você vê que você tem alguma coisa errada em você mesma e tenta se mudar pra você continuar a amar aquela pessoa. Normalmente na vida real a gente idealiza aquele amor de Instagram, onde os dois parecem ter o mesmo pensamento, o mesmo neurônio, mas isso não é real e nunca foi. Mano, você não vai conseguir achar uma pessoa que vai ter os mesmos gostos que você, que vai ter as mesmas coisas que você, porque não existe, mano. Você é você e a outra pessoa é ela, entendeu? São dois seres diferentes. Hyoka mostra que a gente pode ter defeitos sim, que a gente pode ter características diferentes de outras pessoas, que a gente pode sim ainda se relacionar. Não tô falando que uma pessoa não tem os mesmos gostos que você, pois afinal compatibilidade existe. Ó, se liga. Você tá namorando uma pessoa, viu? Porém, ela fala que gosta muito de Nescau com cimento. Aí você fica transtornado. Meu Deus, o que essa menina tem de errado? Onde esse viu misturar cimento com Nescau? Cimento puro é muito melhor. É bobo. Sim, com certeza, mas é por isso mesmo. Por a pessoa não ter o mesmo gosto que você, o jeito perfeitinho que você colocou lá na sua mentinha, você se recusa. Você recusa aquela pessoa, pois afinal não é nada parecido com aquela pessoa que, entre muitas aspas, você conhece, né? O amor de verdade, ele quebra todas essas barreiras. Até mais para ele mostrar outra forma de ver a pessoa e até formas de como você vê a si próprio. Hotaro, nas light novels, ele fala pra si mesmo, em certo momento, que não consegue mais viver sem a Chitanda. Ele não consegue viver a vida que ele vivia antes, porque aquela garota mudou tudo. É claro que ele ainda é preguiçoso, algumas coisas não mudam mais, mas ele mudou o lema de não se esforçar, pois ele achou alguma coisa que vale algum esforço. Sabe, no sentido mais biológico, nós se relacionamos com outras pessoas só pra continuarmos a espécie, então depois ir embora. Porém, o amor, sendo uma coisa que não é totalmente relacionada à biologia, ele quebra todas essas nuances que é biológico, mano. O amor ultrapassa o que normalmente fomos programados. E isso é a coisa mais bela possível. A paixão em si não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, ela te faz bem. E querendo ou não, ela traz o amor depois. Porém, o ruim é que a gente foca numa idealização do amor. Focar em namorar só por estar namorando, do que realmente, sabe, amar aquela pessoa que você tá namorando, entendeu? Mas o amor, ele não é confortável. É difícil. Às vezes ele te faz passar raiva, faz você ficar triste, envergonhado. Só que mesmo com tudo isso, com todas essas coisas ruins, ele vale muito a pena. Como Hotaro, o amor é muito mais sobre dar lá ele, mas sobre fazer sacrifício. É sobre você conhecer a pessoa de fato, conhecer a pessoa que está além do que você via quando estava apaixonado. É sobre insistir nisso, porque você ama aquela pessoa. Ama tão forte que uma ação biológica ou uma fantasia já não faz mais sentido. Pois afinal de contas, não tem sentido. O amor é falar que eu não sei viver sem você, mesmo que eu viva. Você não é a minha parte metade, mas você é a única coisa que eu penso todos os dias. Mesmo com seus defeitos ou qualquer coisa que você tenha, independente de quão bobo seja. Eu te amo. E eu não consigo parar de pensar nisso.